Tendo iniciado o seu trabalho pastoral em Recife, o pastor Gerson Vilas Boas chegou a Sergipe no ano de 1964. Aqui começou trabalhando na Segunda Igreja Batista de Aracaju e, algum tempo depois, fundou a Igreja Batista Betel. Hoje possui mais de 3.000 evangélicos congregados na Igreja Batista Betel e, neste vídeo de memória, ele relembra esses momentos, relembra essa trajetória e também reflete sobre o seu trabalho pastoral, sobre a fé e sobre a divindade. Vamos acompanhar o depoimento do pastor Gerson Vilas Boas. Um menino, aos olhos de outros, com perspectiva comum. Eu era um menino que ia para a escola, assim, um conceito cultural médio e comum e simples. Era um menino como qualquer outro. Gostava de brincar, pular, não sei o quê. Eu tenho um aspecto aqui que não está funcionando muito, chamado Jabes Nogueira, que era pastor daqui da primeira igreja, e hoje ele está assim, a saúde balançada, não tem. Mas ele era um amigo e irmão. Eu conheci lá no seminário. E fui eu que o trouxe. Agora, da igreja, eu tenho aqueles irmãos. Eu disse no aniversário da igreja que eu considero a Betel como um presente que Deus me deu. Quando eu estava lá ainda, sem saber como é que ia estudar, lá em Bicuí, na casa de Antônio Moura, que era na loja dele, e às vezes saía, ficava pedindo a Deus misericórdia, como abre uma porta sem saber como. E Deus abriu 10. É um chamado, o ser pastor tem que ter um chamado íntimo, senão não fica. Foi Deus que me deu. Eu não fui influenciado por ninguém nem por nada. Primeiro pastor. E tudo que você possa imaginar, de cavalo de pau. Botava assim, o cavalo era uma vara, né? Também, aí se brincava muito, conversava muito, tinha uma roda assim de uns 8 ou 10 da igreja mesmo, né? Se reunia vai estar conversando, pulando, e é muito bom. Uns 13 anos. É porque eu estava concordando em fazer isso para poder estudar. Então não foi muito chocante por isso. E lá, eles me receberam na casa bem, tinha 2 filhos, o Artumiro e o Geraldo. O Artumiro estava terminando o curso de odontologia e o Geraldo estava terminando o curso de o ginasial. Era já 2 rapazes. Sim. Mas eles me ensinaram muito. Aí eu quis estudar, não sabia fração, não sabia nada. Eu queria desistir de estudar, fazer aquelas contas. Não, vem cá, rapaz. Então eles me ensinaram. Eu devo muito a eles a aprendizagem das contas com eles. Eles me ensinaram. Eram os donos da casa, mas me ensinaram. Pela a formação, vamos dizer assim, humana. Agora, do ponto de vista de uma perspectiva de um pouco de conhecimento, é Bicuí. Jaguarara, como eu disse, foi um centro que me recebeu muito bem. Me tornei como uma pessoa dele. Eu cheguei a ter ele me chamaram a ter professor, rapaz. Eu fui professor lá, substituído de um professor de português e fui professor de geografia. Ele não queria que eu saísse de jeito nenhum, nem para o seminário. A gente recebia lá em Jaguarara, era um centro cultural
que chamavam-se grandes líderes do Brasil para ir para lá. Então esses homens iam e eu tinha uma certa aproximação com eles pelas circunstâncias que dava assistência a eles, né? Aí eles passavam muitas informações e eu não tive um impacto assim de um novo, mas um novo que eu já tinha uma ideia. Um desejo que eu tinha de querer servir a Deus e ao povo e ao estado de Sergipe, que era da evangelização. Não, foi um colega que a igreja aqui, uma segunda igreja, estava precisando, sugeriu, e daí eu fiz uma conferência, e eu estava lá, nessa grande igreja lá, do Jeito do Meio, e vim para a igreja aqui, e aí começou. A primeira vez que eu vi Aracaju, lá do Santo Antônio, que me disseram, eu perguntei na ocasião, quantos habitantes tem Aracaju? 110 mil. Aracaju era pequeno, mas eu não vim porque agradava, é porque eu senti uma direção de Deus para mim, que tinha essa perspectiva. E depois, encontrei nada, a gente resolveu casar, não sei o quê, a gente veio para aqui com o objetivo de querer servir ao Estado mesmo no crescimento do Evangelho, que achava que era pequeno. Quando eu cheguei em Aracaju para morar, né, aqui uma família deu um terreno e construiu uma casa de andar. É aqui na esquina onde é um posto de gasolina hoje, nós aqui é o Brandão. Ali à direita, ali bem na parte final era uma casa de andar onde eu e Nádia moramos. Dali eu fui ser pastor dessa igreja, né? Mas depois resolveram não me querer e botaram para fora. Sim. Aí eu não tinha para onde ir. Aí eu fui morar com Nádia e Cezinha, que tinha nascido, tinha um ano e pouco, em um quarto assim, do tamanho disso aqui, com uma divisóriazinha somente e mais nada. Aqui em São José. E na avenida ali, era 24 de outubro, hoje tem outro nome. E ficamos lá, eu fiquei 1 ano e 8 meses. E quando voltar para fora, eu quis voltar para Recife. Mas um grupo que estava na igreja não concordou com aquilo. E eu fui o último a concordar a formação de uma outra igreja. Mas pastor, a gente está apoiando o senhor não quer. Não, mas não é assim que se forma a igreja. Se forma se Deus quiser. Então isso foi numa quarta-feira e só domingo de manhã é que eu senti e devia aceitar. Aí quando eu aceitei, pronto. Foi em 67. Eu cheguei em 64, 67 é que surgiu a Betel. Brasília é uma cidade efervescente, é a cidade do amanhã, e ela até hoje está crescendo, não terminou ainda. A Brasília é uma cidade do mundo, é uma cidade que abraça qualquer um. Isso é a filosofia prática interessante. E foi assim que eu me senti lá em Brasília. E eles queriam muito que eu ficasse lá, não sei o quê, enfim. Mas a igreja aqui é que financeiramente me sustentava quando eu estava lá. E foi daqui que eu recebi uma ocasião as lideranças da convenção. A convenção é um órgão que coordena as igrejas. Aí na minha casa, pastoral ali. Então ficou certo que eu seria um substituto de um colega. O colega queria deixar, que era a Secretaria-Geral de Administração da Convenção Nacional e Internacional. Então, eles tinham a sede lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Mas tinha muita dificuldade, enfim. A filosofia de liderança deles, eu percebia
que não avançava por algumas razões. Então, eu aceitei, mas eu disse ao líder maior que a minha opinião, eu gostava de que eles continuassem na liderança, mas eles depois continuaram ainda comigo, mas a liderança da convenção perceberam que estava muito amarrado. Então a liderança sugeriram que ele deixasse e então eu fiquei mais livre. Assim, não porque eu decidisse aquilo que quiseram, então eu decidi, e aí hoje a convenção é uma entidade, uma das maiores do mundo, e hoje tem a sede mais importante dos evangélicos do Brasil, lá. E assim por diante, Deus abençoou. Mas a igreja aqui, que era pequena, até hoje mas é que fazia um esforço para me sustentar lá, porque eu tinha a visão assim missionária de abrir, e aí começou. O meu trabalho foi em Lages. Eu consegui, eu queria mesmo trabalhar no comércio. Aí um menino, né? Mas era um menino que concorria com o dono, o vendedor. Aí eles me deram um percentual, que era 1,5% do que eu vendesse. Aí quanto mais eu vendia, mais eu ganhava, né? Com a motivação. Tinha loja, né? Tinha fazenda. Eu não conhecia, mas ele chegou e era de uma família que eu conhecia, que era amiga minha da igreja. Então, ele chegou lá, o relacionamento implantou, então eu tive vontade. Falei com minha mãe, é bom, vai lá. Aí minha mãe mandou chamá-lo, enfim, eu entrei para trabalhar no comércio. E nesse trabalho eu fiquei até quando eu fui para o Teresina. Meu pai, a minha família se mudou da cidade para uma fazenda do meu tio, lá em Becuí, uma grande fazenda. E lá, mas meu pai não queria, porque ele não queria que eu ficasse atrás de boi, de vaca, não sei o que, queria que eu estudasse, mas não sabia como. Então, a maneira que ele achou foi eu ir a conseguir um trabalho, que eu já trabalhava lá, e conseguiu só a loja que ele conseguiu. Que Antônio Moura precisava de um auxiliar, um rapaz que tinha, saiu, e aí entrei como menino, uns 13 anos talvez. Aí eu fui lá trabalhar e é que eu comecei. No Jaguaré eu trabalhei no colégio como auxiliar de disciplina. Eu ficava só, eu ia trabalhar na igreja, eu fui chamado para ser auxiliar do pastor de uma das igrejas. Aí abriu as portas, né? Como auxiliar de pastor eu já recebia. E como eu fui substituir um colega, eles me deram um salário também. Eu terminei o seminário e estudava também. Depois eu vim para aqui e também eu fui auxiliar, cheguei a ser auxiliar de professor na universidade, né? E também antes professor que eu fui no Costa Silva, eu fui no Ateneu, porque os professores tinham muito interesse em mim. Cada um tem a sua maneira de ser e de viver. Eu acho, no meu caso, eu tenho procurado viver daquilo que eu gosto. E como também a experiência de construção que eu não tinha nenhuma e passei a ter, né, como passou, né? Isso eu resolvi. Um irmão da igreja quis vender a casa, eu disse a ele que não vendesse, mas eu vou vender, ia vender por 90 mil, aí o senhor não quer ficar, não, eu só fico se você me vender por 96. Então eu comprei mais caro do que o que ele queria. Aí eu remodelei, e daí eu comecei a construir, ganhar alguma coisa, foi daí que eu ajudei na construção do templo
E posteriormente, naquele prédio, algumas igrejas pagam não o suficiente, ou a visão não seja boa também. Eu conheci, lá em Recife, existem duas grandes instituições. A que eu estudava e outra congênere para mulher. Então, numa dessas, eu fui lá fazer uma visita nesse lá. E lá encontrei Nádia e gostei. Ela foi fazer uma visita a uma amiga dela lá. E lá eu a conheci. E ela deu algumas informações que eu fiquei sabendo, mas que eu podia localizar. Aí eu fui localizar, e daí... Eu aí, pra você ter ideia, eu a conheci lá no dia 11 de julho, de junho, 64. E depois, no dia 8 de agosto, já éramos noivos. No dia 3 de dezembro, a gente se casou. Eu já estava aqui, porque eu tinha vindo no dia 11 de outubro, eu vim para aqui. Quer dizer, lá na primeira igreja batista do Recife. Eu não me dedico a uma atividade secular, mas todas as vezes que eu me envolvi com construção ou escola, era em função da igreja, para ajudar o trabalho. E depois eu fui ter uma liderança nacional, até cheguei a ser um líder internacional, mas eu era mantido, como eu disse, por essa igreja aqui. Ganhava pouco, mas me mantia. E fazia um certo esforço para isso. E a família continuou aqui. Aí, depois, atualmente, eu tenho uma grande gratidão à igreja. Hoje é uma igreja média de umas 3.000 pessoas ao todo. Bom, nós temos 39 comunidades ligadas aqui à sede. A gente implantou em alguns lugares. E a gente está fazendo um pouquinho para Deus e espero para o povo também. Quando eu voltei, o cara não era uma pessoa da confiança do professor de Bois. Porque ele de casa, eu confiava, conhecia a pessoa, não tinha problema. Não, ele não era um homem radical, mas era um homem assim, muito fiel à sua agenda. Então, ele era muito fiel, ele influenciava. Ele não era um candidato, mas apoiava os candidatos, né? Mas eu acho que ele era mais da direita do que da esquerda. Eu estou passando por uma fase obrigatória, que eu já estou me desvinculando, de ficar em casa mais tempo do que eu preciso e que devo. Eu nasci, eu sou escravo do trabalho. Eu só gosto quando eu estou trabalhando. Porque o campo é o mundo. Ainda há muita terra que eu não fiz nada. Para mim, é aproveitar todo o tempo que eu tenho para Deus. E, por extensão, aí está todos vocês, a humanidade envolvida. Vocês todos, o Evangelho crescer, porque sem o Evangelho não há esperança. A vida hoje, do ponto de vista filosófico, é a existência, né? O ser. Do ponto de vista teológico, é ter ou não ter a experiência de onde vai depois. E a direção, quem não tem uma experiência pessoal com Deus mesmo, está perdido porque não sabe para onde vai. Então, nós não queremos um Deus que existe, um Deus que existe, sempre existiu, que vai existir sempre independente de mim e está sempre pronto a nos ajudar.